O sacerdócio de Israel estava em pecado. Aqueles homens se corromperam. Ófine e Finéias viviam em prostituição e roubavam os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. E o seu pai, que era o sacerdote Eli, ele fazia panos quentes. Ele passava a mão na cabeça dos filhos que estavam fazendo coisas erradas. E olha, pastor, um ambiente que está em pecado, Deus está naquele ambiente? Não. Um ambiente corrompido, Deus está naquele ambiente? Não. Deus não está em ambiente que está em prática de pecado. Então Deus teve que reiniciar tudo. Deus teve que começar aquele povo do zero, para assim o poder dele se manifestar no meio daquele povo. Olha o que diz a palavra lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e o Astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e serviram somente a quem? Sabe por quê? Olha, pastor, não adianta a pessoa estar na igreja dizendo que está servindo a Deus e está indo para macumba, está indo para bruxaria, está indo para feitiçaria, está indo para ocultismo, está servindo a imagens feitas segundo a mente, a imaginação do homem, está fazendo coisas que são condenáveis à palavra de quem? Deus está na vida de uma pessoa dessa? Não. E olha o que diz mais. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocaustos ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Diga glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que o Senhor seja gigante nessa noite, irmão, e que nós venhamos diminuir. Revela através da tua palavra em nome de Jesus. Olha aqui, pastor. Sabe qual é a batalha mais difícil que nós enfrentamos? Sabe qual é a batalha mais difícil que nós pelejamos? Que batalha é, pastor? Quando a gente tem que pelejar, quando a gente tem que lutar contra o inimigo que já nos venceu no passado. Essa batalha passa a ser uma batalha muito difícil, porque nós fomos derrotados por esse inimigo no passado. E quando a pessoa é derrotada por inimigo no passado e tem que encarar esse inimigo de novo, vem o medo, vem o receio, vem as preocupações, vem o desespero, vem a angústia, porque a pessoa sabe que esse inimigo já derrotou ela onde? No passado.
Então a pessoa está receosa, ela está com medo. Tem pessoas que quando isso acontece com ela, ela pensa que o que aconteceu no passado vai acontecer também aonde? No presente. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Porque olha, pastor, talvez você esteja aqui nessa noite e você está enfrentando um inimigo hoje que você já apanhou no passado. Você está enfrentando um inimigo hoje que você já perdeu no passado, que você já foi derrotado no passado. Mas eu posso falar uma coisa para você? Levanta a tua mão direita se você crê. Você não é mais a mesma mulher. Você não é mais o mesmo homem do passado. Existe aí hoje um novo homem. Existe hoje uma nova mulher que está sobre a cobertura espiritual da palavra de Deus. Glória a Deus. E sobre a palavra de Deus você vai vencer esse inimigo. Você vai vencer essa guerra. Você vai vencer essa batalha. Deus é contigo. Amém, igreja? Deus é com você. Olha aqui, pastor. Os filisteus estão vindo na direção de Israel. E a última vez que eles viram os filisteus ganharam. Então quer dizer, os filisteus estão vindo na direção de Israel para pelejar contra Israel. E a última vez que os filhos de Israel viram os filisteus, eles foram derrotados. Eles foram destruídos. Na guerra que teve entre os filisteus e os filhos de Israel, Israel perdeu a guerra, Israel perdeu a batalha. E nessa perda de batalha morreram 30.000 soldados. Morreram quantos soldados? 30.000 soldados morreram. Então eles estavam em pânico, eles estavam com medo, eles estavam desesperados, porque da última vez que eles viram os filisteus frente a frente, eles viram seus familiares morrerem, eles viram seus amigos morrerem, eles viram a morte frente a frente. Então quer dizer, eles estavam preocupados, eles estavam com medo, eles estavam desesperados, porque outra vez eles tinham que encarar esse inimigo frente ao quê? Eu falei, olha pastor, tem derrota que aconteceu lá atrás, situações que aconteceram lá atrás, que talvez você está tendo que encarar hoje, ou talvez você vai ter que encarar lá na frente, mas você não tenha medo, porque Deus é contigo. Olha pastor, você já não é mais aquele homem, você já não é mais aquela mulher, tem um novo homem aí, tem uma nova mulher aí, forjada pelo Deus Todo-Poderoso, forjado pelo Deus Todo-Poderoso. Isso é revelação. E se você crê, pode ter certeza de uma coisa: você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa guerra. Talvez tem gente aqui essa noite que perdeu para uma doença lá atrás, passou por uma situação difícil e essa doença voltou de novo. Uma doença que fez você sofrer muito lá atrás e ela voltou de novo. Ela voltou de novo. Olha, pastor, você vai vencer, que Deus é contigo. Você vai vencer essa luta, você vai vencer essa situação. Deus é com você. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Olha aqui, pastor, quando os inimigos voltam, você tem duas escolhas. Quando o inimigo volta, você tem duas escolhas: não fazer nada e se entregar para o inimigo. A primeira coisa é o quê? Não fazer nada e se entregar para o inimigo e aceitar o inimigo vir te destruir. Ou então você vai ter que usar a sua convicção. A segunda coisa é usar o quê? A convicção. Quer usar a convicção, pastor? É crer na palavra de quem? É crer, é entender o seguinte: eu fui derrotado no passado porque eu estava longe da presença de Deus. Eu fui derrotado no passado porque eu não conhecia Deus. Levanta a Bíblia aí. Só que hoje eu tenho uma palavra. Hoje eu tenho o quê? A palavra. E ainda que eu ande pelo vale da
Deus é com você. Você tem a palavra agora. Você tem um Deus forte agora. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus é contigo. Amém, igreja? Olha para mim. Chega uma hora que nós temos que reiniciar a nossa vida, ou a gente morre. Chega uma hora que nós temos que o quê? Reiniciar a nossa vida, ou então a gente o quê? Quem aqui o celular já travou já alguma vez? Eu falei para você ligar o celular de novo, você teve o quê? Que reiniciar? Você teve que reiniciar. Porque se você não reiniciasse, o celular não iria mais do que prestar. Olha, pastor, tem momentos da nossa vida que ou a gente reinicia, ou a gente começa do zero, ou a gente morre. Tem gente aqui essa noite que está sentada aqui nessa cadeira, que Deus está dizendo para você nessa noite: você vai ter que reiniciar. Você vai ter que começar do zero. Porque você iniciou a tua vida tudo que é. Tudo é. Por isso que está dando tudo que é. O que começa errado termina o que é. E tem uma coisa, você vai poder voltar lá atrás para consertar as coisas, mas você tem a oportunidade de começar do zero hoje. Você tem a oportunidade de reiniciar hoje. Diga: hoje eu vou reiniciar. Diga com fé: hoje eu vou começar do zero. Deus teve que reiniciar aquele povo. Olha aqui para mim. Deus usa. Olha aqui, pastor. Samuel foi um homem capaz de reiniciar o evangelho. Israel tinha uma cultura. Israel tinha o quê? Como se quebra uma cultura? Para se quebrar uma cultura, só se quebra na base da queda. Só se quebra a base do quê? Da queda. Olha, pastor, Deus levantou o sacerdote Samuel para reiniciar Israel, para começar Israel do zero. Porque Ofni e Finéias e Eli estavam vivendo em corrupção, estavam vivendo em pecado. E enquanto aqueles sacerdotes se mantessem vivos, enquanto aquele sacerdote estivesse na frente, Israel nunca iria vencer. Israel sempre iria perecer. Porque Deus não habita em um ambiente de corrupção, em um ambiente de mentira, em um ambiente de pecado. Quem está entendendo, pastor? Então o que foi que aconteceu? Precisou Deus quebrar Ofni, Finéias e Eli, fazer com que eles caíssem, fazer com que eles morressem, e se levantar Samuel para começar aquela nação do que? Do zero. E reiniciar aquela nação que estava dando tudo errado, porque a sua liderança estava vivendo no pecado, porque a sua liderança estava corrompida. Você quer ver uma coisa? Se o sacerdote é de Deus, se o sacerdote tem o Espírito Santo, se o seu líder tem uma vida com Deus, você tem uma vida com Deus. Se o teu líder tem uma vida no altar, você tem uma vida no altar, a sua vida é abençoada. Glória a Deus. Se o teu pastor ele é derrotado, você é derrotado. Mas se o teu pastor é vencedor, você é vencedor. Eu me lembro que eu estava numa igreja em que uma senhora chegou para mim, porque todas as igrejas eu entrego cesta básica que eu faço. Eu gosto de fazer esse trabalho. E nessa igreja que eu passei, eu estava com muita cesta básica. E uma senhora de outra igreja ficou sabendo que eu entregava a cesta básica. E ela foi lá na igreja e falou assim: pastor, me arruma uma cesta básica. Me sensibilizei com a situação dela e dei uma cesta básica para ela. Sabe como é que ela me falou? Pastor, se o senhor puder me conseguir uma outra cesta básica. Eu falei: por que, senhora? Porque meu pastor também está precisando de cesta básica. Muitas pessoas da minha igreja estão precisando de cesta básica. Você vê, o pastor estava precisando de cesta básica e os membros também estavam precisando do quê? Enquanto a igreja que eu estava
O pastor que sou eu e os membros estavam dando o quê? Estavam dando cesta básica. Por que isso? Porque você tem o espírito do teu pastor. Quem está entendendo, pastor? Se o teu pastor dá a cesta básica, você vai começar a dar a cesta básica. Se o teu pastor ele tem um espírito para arrebentar, para fazer crescer na vida, você também vai crescer na vida. Pode ter certeza que isso vai acontecer a partir de hoje. Glória a Deus. A tua vida vai mudar. Levanta tua mão direita. Você vai começar a dar cesta básica. Você vai ajudar muitas pessoas. Deus vai te usar de forma poderosa. Pode ter certeza disso. Em nome do Senhor Jesus. Então Deus usou Samuel para iniciar Israel. Para começar Israel da onde? Do zero. Glória a Deus, igreja. Olha, pastor, Israel tinha uma cultura. E uma cultura só se quebra na base da queda. O que é uma cultura? É aquilo que você é. E o que era Israel naquele tempo? Era um povo que estava vivendo no pecado. Era um povo que servia a deuses estranhos. Era um povo que vivia corrompido. Era um povo que vivia longe da presença de quem? E Deus está num ambiente desse? E Deus está com um povo que vive uma vida dessa? Para Deus iniciar na vida daquele povo, o povo tinha que começar da onde? Do zero. Eles tinham que reiniciar uma nova o quê? Tem pessoas aqui essa noite que tem que reiniciar uma nova o quê? Uma nova vida. Olha aqui, pastor. Deus usa os filisteus. 30.000 soldados morreram. Ofni e Finéias morreram. E Eli, quando ficou sabendo da morte dos filhos, Eli também morreu. Eli também o quê? 22 obreiros. Segura aqui a arca da aliança, bem rapidinho. Bem rapidinho. Segura aqui no meio. Aqui no meio. Segura na alça. Segura na alça. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que elas são Ofni e Finéias. Israel estava indo para a guerra contra os filisteus. Só que Ofni e Finéias eram homens que roubavam, se prostituíam, estavam vivendo uma vida corrompida diante dos olhos de quem? Tem como isso dar certo? Deus não estava na vida daqueles homens. E eles estavam usando o nome de quem? De Deus. Eles estavam usando o nome do Senhor. E o que foi que aconteceu? Veio os inimigos e mataram eles. Mataram 30.000 homens. Israel perdeu a guerra e a arca do Senhor foi levada. Porque olha, pastor, não adianta nada você ficar dizendo aí que você tem Deus, que Deus é contigo. A Bíblia fala: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de quem? Não adianta nada você estar dizendo que você tem Deus e você está vivendo no pecado. Não adianta nada você estar dizendo que você tem Deus e você está mentindo. Não adianta nada você estar dizendo que você tem Deus e você está vivendo a prostituição. Não adianta nada você dizer que você tem Deus e você está vivendo a fornicação. Não adianta nada você estar dizendo que você tem Deus e você é infiel a Deus. Você rouba o dízimo, você toca naquilo que é do Senhor. Você não pode. Deus, infelizmente, não vai ser contigo, porque você está vivendo na prática do quê? Do pecado. Para Deus começar a ser contigo, você tem que ser fiel a quem? O que está escrito na palavra do Senhor? Eu honro aqueles que o quê? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para quem? Para vós outros. Então, Ofni e Finéias foram envergonhados e destruídos porque eles estavam usando o nome do Senhor, vivendo na prática do quê? Pode colocar lá, Cadarias. Olha, pastor, a pessoa que usa o nome do Senhor e está vivendo na prática do pecado e é infiel, a oração bate no teto o quê? Irmão, a Bíblia diz assim: que ninguém nos enganeie de Deus o quê? Não se zomba. Viver uma vida com Deus é viver uma vida o quê? No pecado ou uma vida correta? Limpa diante dos olhos de quem? De Deus. Olha aqui, pastor. Deus estava dizendo: eu preciso quebrá-los para voltar a usar eles. Deus, ele precisava o quê? Quebrá-los.
poder usar eles de volta. E tem pessoas que só acordam quando tomam o quê? Porrada. Tem pessoas que só acordam quando o quê? Quando apanha, quando toma uma queda. Você quer ver uma coisa? Eu fazia um bocado de besteira na moto. Eu fazia um monte de besteira na moto. E as pessoas falavam: rapaz, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Quando eu tomei uma queda nessa moto, que eu me quebrei todo, eu disse assim: nunca mais eu ando na moto daquele jeito. Por que isso? Porque eu precisei apanhar para quê? Para aprender. Tem gente que só aprende o quê? Quem é pai e mãe aqui? Fala a verdade aqui agora. Quem que é pai e mãe e filho seu não ouve? Ele só aprende quando ele é o quê? Eu estou mentindo ou falando a verdade? Você é filho, rapaz, não faz isso, rapaz. Ele fala: que nada, minha mãe, eu tenho habilidade. Que nada, minha mãe, meu pai, você é das antigas, eu tenho experiência. Ele vai lá, toma porrada, cai, se acaba todo. Aí de verdade, mãe e pai tinha razão. Sim ou não? Quantos são os jovens hoje que não tem nem o primeiro grau, está no ginásio ainda, com 18 anos, 20 anos de idade, e agora está conseguindo um emprego, agora está difícil, e fica lembrando: por que eu não estudei? Sim ou não? Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? Agora as coisas estão o quê? As coisas agora estão o quê? Estão difíceis. Quem está entendendo, pastor? Tem gente que só aprende o quê? Quando está onde? Quando está no chão. Tem gente que só aprende quando toma porrada. Será que é preciso isso acontecer para a gente aprender? Deus hoje está dando oportunidade para cada um de vocês. Glória a Deus, igreja. Deus hoje está nos dando o quê? Oportunidade. Olha aqui para mim. Deus estava dizendo: eu preciso quebrá-los para voltar a usar vocês. Não precisa passar por isso. Olha aqui para mim. Nós não podemos usar a Deus numa velha cultura. Repita assim: eu não posso usar a Deus numa velha cultura. O que é uma velha cultura? É você estar vivendo da prática do quê? Do pecado. É você estar vivendo uma vida o quê? Errada, e ainda quer usar quem? Quer usar Deus. É infiel e ainda quer usar quem? Está traindo a esposa, o esposo ainda quer usar quem? Está na vida errada e ainda quer usar quem? Você lembra o que aconteceu com Ofni e Finéias? Eles foram tocar na Arca da Aliança, usar Deus, viver uma vida de quê? Eles o quê? Eles morreram, eles pereceram. Isso acontece com toda pessoa que quer zombar de quem? Porque uma pessoa que está vivendo no pecado e quer usar Deus, a pessoa está querendo zombar de quem? De Deus. A pessoa ela quer zombar do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pastor, por que minha vida está dando errado? Porque você está vivendo a velha cultura ainda. Porque você ainda está na vida errada. Se você a partir de hoje se tornar para Deus, Deus vai se tornar para você. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem Ele o quê? Ama, e açoita a todo filho a quem Ele o quê? Recebe. Então quer dizer, Deus Ele disciplina, Deus Ele corrige o filho que Ele o quê? Que Ele ama. Então essas palavras hoje que Ele está falando contra você, Ele está falando para ti, Ele está falando para o teu mal, para o teu bem. Quem que é pai e mãe? A disciplina que você traz para o teu filho porque você quer o mal deles? É porque você quer o quê? Essa puxada de orelha que Deus está nos dando hoje é porque Ele ama você. E Ele quer salvar a tua alma. E Ele quer trazer você no caminho dele. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. A queda nos aproxima de Deus e nos traz uma grande reviravolta. A queda, ela nos traz uma grande o quê? Reviravolta. Olha, pastor, talvez tem gente aqui que perdeu. Tem gente aqui que perdeu uma batalha.
Tem gente aqui que perdeu uma luta. Levanta a tua mão direita. Você perdeu uma batalha, você perdeu uma luta. Mas Deus manda eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você perdeu a batalha, você perdeu a luta para esse inimigo, mas você não perdeu a guerra. Levanta a tua mão direita. Vai acontecer uma reviravolta aí. E a roda gigante vai girar em teu favor. Quem está entendendo, pastor? Desse jeito. Você perdeu para ele? Você perdeu a luta. Você perdeu a batalha, você não perdeu a guerra. Olha, pastor, vai acontecer uma reviravolta nessa guerra. E dessa vez vai ser em teu favor. Deus vai te dar vitória. Mas para isso acontecer, você tem que começar uma nova o quê? Cultura. O que é começar uma nova cultura? É começar uma nova o quê? Uma nova vida de obediência diante de quem? De Deus. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como o quê? Como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos e não o quê? Filhos. O que é que Deus está querendo dizer? Se você, quem está passando por uma correção aqui hoje? Quem está passando? Pouca gente, misericórdia. Quem está passando por uma correção aqui hoje? Eu levanto até meu pé. Olha, pastor, todos nós estamos passando por uma correção. Por quê? Porque nós somos o que de Deus? Você é o que de Deus? Nós somos filhos. Porque, olha, pastor, se você não estivesse passando por uma correção, você seria o que? Bastardo. Então, olha, pastor, Deus está puxando a tua orelha nessa noite, porque Deus quer salvar a tua alma, porque Deus quer trazer você para o caminho da luz, porque Deus quer levar você para a eternidade com Ele. Glória a Deus. Porque Deus, Ele quer teu bem. O pai só corrige o filho. O pai só chama a atenção do filho que ele o quê? Deus te ama. Olha aqui para mim. Jesus o quê? Jesus te ama com um amor incomparável. Jesus não desistiu de você. Eu provo isso. Como é que Jesus não desistiu de mim, pastor? Jesus não desistiu de você. Sendo até que nós merecemos isso. Sendo que até nós não somos dignos disso. Nós não somos dignos da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Nós não merecemos a misericórdia do Senhor. Mas Deus, Ele tem esperança na gente. E por que isso, pastor? Porque você está aqui. Se Deus tiver desistido de você, você não estaria mais aqui. Quem está entendendo, pastor? Se você está aqui essa noite, é porque Deus está insistindo em você. Olha aqui para mim. Talvez você que está sentado aqui nessa cadeira hoje, Deus está te dando a última oportunidade, você não sabe. E se eu fosse você essa noite, eu agarraria essa oportunidade com toda a força. Quem entendeu, pastor? Olha aqui para mim. Deus quer quebrar esta cultura. Que cultura é essa, pastor? A vida de uma pessoa que está vivendo aonde? Na prática do quê? Do pecado. Uma vida errada diante dos olhos de quem? Olha aqui, pastor. Não adianta estar servindo a Deus e estar com coisas estranhas na sua vida. Você tem que limpar a sua vida. Você tem que o quê? Limpar a sua vida. Olha, pastor, não adianta dizer que está servindo a Deus e está na macumba, e está na bruxaria, está servindo a entidades, está servindo a santinhos, está se prostrando a imagem que tem olhos e não vê, ouvido e não ouve, boca e não fala, está vivendo na prática do pecado, está em prostituição, está roubando, está fazendo coisas erradas. Hoje Deus manda você limpar a sua vida. Hoje Deus manda você se converter. Hoje Deus manda você se consertar diante da face dele. Diga glória a Deus. Para uma nova vida com quem? Com Deus. Para uma nova vida com o Senhor. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Pare de olhar
voltando e olhe para a sua comunhão com Deus. Olha, pastor, quando você está em mãos dadas com Deus, você vence tudo. Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus você pode tudo, sem Deus você não pode nada. A Bíblia fala que os filhos de Israel chegam até Samuel, o novo sacerdote, aquele que Deus usou para reiniciar, para começar Israel do zero. Chega até Samuel e fala: Samuel, ora pela gente, Samuel, porque nós vamos enfrentar os filisteus de novo. Aqueles homens que mataram nossos irmãos, aqueles homens que mataram a nossa família, aqueles homens que nos destruíram no passado, nós vamos lutar contra eles de novo. Ore pela gente, Samuel, para a gente vencer essa batalha, para a gente vencer o inimigo. O que foi que Samuel falou para eles? Se convertam, abandona a vida o quê? Errada, para de servir aos deuses estranhos, para de viver o pecado, se conserta diante de quem? E eles fizeram o quê? Se limparam, se consertaram e reiniciaram a vida deles do quê? Do zero, como nós vamos fazer essa noite. E eles foram para a guerra. A Bíblia diz que trovejou naquela noite. Deus confundiu os inimigos e deu a vitória para Israel naquela noite. Diga glória a Deus. Olha, pastor, Deus vai confundir o teu inimigo do teu passado para te dar vitória. Trovão vai cair do céu e você saberá que a vitória veio das mãos do teu Deus. Mas para isso acontecer, quem quer que a tua vida mude a partir de hoje? Quem quer? Levanta a mão. Levanta a mão. Você quer? Você vai ter o quê? Que brincar com Deus? Você vai ter que reiniciar a tua vida da onde? Uma nova vida com quem? E olha, pastor, a partir de hoje a tua vida vai mudar. A partir de hoje a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. Quem quer continuar com a mesma vida, a vida do jeito que está, não vai fazer nada, vai se entregar para o inimigo. Mas quem quer vencer essa guerra, quem quer Deus na sua vida, quem quer uma nova vida com o Senhor, vai reiniciar a tua vida do zero a partir de hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Deus quer te dar vitória. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Mas para isso acontecer, você vai ter que se libertar da velha cultura. O que é a velha cultura? A vida de pecado, a vida errada. E começar uma nova vida com quem? Glória a Deus. Feche teus olhos em nome